Olá pessoal, tudo bem? Francesco por aqui. Como é que vão, pessoal? Os estudos, na paz aí? Quero pedir para você se inscrever no canal e ajudar a gente aí, beleza? Pessoal, nós vamos começar. Eu vou começar agora, às vezes esporadicamente, fazer alguns vídeos também, trazendo alguns códigos desses que a gente já criou aí para trás, usando também a biblioteca do PDO, beleza? Aqui no PHP. Não sei se você já estudou, mas você tem aí as bibliotecas do MySQL, né? MySQLi e a biblioteca do PDO, beleza? Aí você pode dar uma pesquisada, né? Basicamente, mas é o seguinte, pessoal, o PDO, né? Nós já nesses projetos que a gente vai usando aí, a gente vai usando muito MySQLi, tá? Mas a gente vai continuar usando MySQLi. Vou começar devagarzinho aos poucos, fazendo algumas coisinhas em PDO aqui pra gente ir aprendendo essa questão do PDO também. Mas você pode continuar desenvolvendo todos os seus projetos em MySQLi, não tem problema, tá? A pessoa que está do outro lado da tela, o usuário, ele nem sabe que isso aqui existe. O que ele quer é que teu projeto funcione. Não importa se tu usou a biblioteca do PDO, não importa se tu usou MySQLi, entendeu? O que ele quer é que teu projeto funcione e funcione bem. Só isso, beleza? Mas a gente, como estudante, né, é bom a gente saber essas diferenças, saber que existe, saber as bibliotecas, tá bom? Em PHP, né, o PDO, ele significa, né, o PHP Data Objects, né? Ele é uma extensão do PHP que fornece uma interface consistente para acessar banco de dados, tá? O objetivo principal, por exemplo, do PDO é fornecer uma camada de abstração entre o código PHP e o banco de dados, permitindo que os desenvolvedores acessem diferentes bancos de dados usando a mesma sintaxe. É por isso, pessoal, que bem aqui ele diz, né, que o PDO ele suporta diversos drives de banco de dados. Então, quando ele fala aqui, ó, por exemplo, aqui ele vai te falar que o PDO ele é uma abstração de banco de dados genéricas, porque ele aceita diferentes tipos de bases de dados, né? O MySQL, PostgreSQL, SQLite e outros aí. São uns 12 bases de dados, enquanto o MySQL é só para MySQL mesmo, tá? Mas assim, os dois são muito bons, todos são bons, tá? O PDO tem suas vantagens, o MySQL também tem suas vantagens, e aí você pode dar uma pesquisada aí, beleza? E aí o que acontece, né? A principal diferença entre o PDO e o MySQL é que o PDO é uma camada, né, de abstração de banco de dados genérica, né, eu já falei, e o MySQL é uma extensão específica do MySQL, entendeu? É porque ele é específico, né? E o PDO é já mais genérico, beleza? Para a gente entender bem isso aí. E aí o que acontece? Algumas vantagens, né, de usar o PDO é a segurança, né? O PDO ele suporta consultas preparadas. Nós vamos falar sobre isso lá para frente, sobre as consultas preparadas, né? Para prevenir ataques de injeção SQL, tornando o código mais seguro. A flexibilidade, por exemplo, PDO você pode trabalhar com diferentes bancos de dados, que é o que já foi falado aqui em cima, né? Foi falado essa questão que ele é flexível a outros bancos de dados. E também tem a questão da performance, né? O PDO é muito eficiente no termo de desempenho, especialmente quando usa um conjunto de consultas preparadas, que já foi falado aí também, né? E aí o que acontece? Dentro dessa biblioteca do PDO, né? Dentro do PDO que a gente trabalha com um bloco chamado de try-catch, beleza? Esse bloco do try-catch é uma estrutura usada para capturar e lidar com exceções. Tá? Então o PHP é o seguinte, ele roda um código, beleza? Rodou um código, se acontecer alguma coisa, algum problema, e tiver uma exceção para mostrar, ele vai trabalhar essa estrutura, esse bloco tracker, ele vai trabalhar com isso. E aí ele vai te mostrar qual foi o problema, qual foi o erro, qual é essa exceção, beleza? Então nesse vídeo, o que a gente vai fazer? Nós vamos desenvolver uma conexão com o banco de dados, usando o PDO e usando o bloco try-catch, para a gente explicar os dois, né? A gente vai explicar tanto o bloco, né? Já vai explicar logo o bloco e também já vai mostrando o código em PDO, como a gente faz para fazer uma conexão com o banco de dados, né, do teu código em PHP usando PDO, tá? E aí se você quiser dar uma lida nesse textinho aqui, né? Você vai pausando o vídeo aí, né? E vai dando uma lida. Eu estou baixando aqui para ficar até aqui.
Beleza? Aí você dá uma lida aí, vai passando o vídeo e dá uma lida. Muito bom, você pode fazer umas pesquisas nos seus estudos, a diferença aí sobre PDOs, bibliotecas do PDO e MySQL, tá? Eu aconselho que você dê uma pesquisada e fique bem com isso em mente. Mas continue estudando MySQL, tá? Continue nessa parte do MySQL, se você já está até aqui. Comece a desenvolver projetos do MySQL e até o final, tudo funcionando, desenvolva as suas páginas bem bonitinho, tá? Que nem eu falei antes, o usuário que está do outro lado da tela, ele não quer saber onde você fez a tua página, o teu projeto. Ele quer saber que funcione bem, funcione do jeito que ele espera, tá bom? Mas é só para a gente de conhecimento. Vamos agora desenvolver uma conexão usando o PDO, né? Conexão com o banco de dados, e usando o bloco do try-catch. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. É o seguinte, nós vamos precisar aqui do Workbench, né, com banco de dados. Eu vou usar esse banco de dados aqui, ó, chamado 9GBM, tá? Vou usar esse banco de dados, você vai precisar do banco de dados, porque a gente vai fazer a conexão com o banco de dados, beleza? Então você precisa a base de dados MySQL, né, do base de dados MySQL. Eu uso uma ferramenta de gerenciamento aqui, o Workbench, MySQL Workbench, tá? Eu tenho um banco de dados, um esquema, né, um banco de dados criado, chamado 9GBM, tá? Outra coisa que você vai precisar do servidor Apache rodando, beleza? Eu uso aqui o XAMPP, né, o XAMPP Control, o Apache dele está rodando, né, eu startei aqui, o meu funciona na porta 80, tá bom? Porta 80 e na 443, né, as portas que ele usa. 443 é a porta do HTTPS, né, se eu não me engano, se não me falha a memória, tá bom? Que mais que vamos precisar? Vamos precisar de um editor de código. Eu uso o Visual Studio, tá? Visual Studio Code para fazer nosso editor, para criar nossos códigos, tá beleza? Eu vou precisar aqui abrir o meu localhost, tá? E aí eu vou precisar, aqui tá todos os meus projetos, né? Eu digito aqui localhost, dou um enter, ele abre para mim. Só que aqui dentro do meu localhost, dos meus projetos, eu vou criar uma pasta, tá? Deixa eu fechar isso aqui. Eu vou criar uma pasta aqui dentro do XAMPP, htdocs. Eu vou criar uma pasta chamada projeto, tá bom? Projeto PDO. Vou criar uma pasta chamada projeto PDO, tá? Porque dentro dela eu vou salvar a nossa conexão. Então, vou um file, new test file. A linguagem que eu vou passar é PHP mesmo, tá? Não precisaria, como eu vou mexer só com PHP, eu traria só o código de PHP. Mas eu vou trazer a estrutura básica, né, colocando uma exclamação, a estrutura básica do HTML, e vou dar um Enter, que é para ele trazer toda a estrutura básica aqui de rodar no HTML, tá bom? Vou colocar aqui PTBR, que é a nossa linguagem, né, linguagem, e também o title, né, o título da página, eu vou colocar conexão, vai fazer a conexão, e aqui dentro do body eu vou desenvolver o meu código em PHP, né? Então eu coloco assim, PHP, e também vou fechar o meu PHP aqui, que vai ser minhas tags delimitadoras de abertura e de fechamento do PHP. Eu chamo de tag, mas também posso chamar de delimitador do PHP, beleza? Quando ele roda o código que ele faz lá no browser, ele procura por essas tags do PHP para rodar teu código, tá bom? Então é o seguinte, a estrutura do try-catch, né, que trata das exceções aqui no PHP, é da seguinte maneira: você coloca um try, você abre as chaves, beleza? Dá um enter, você vai colocar o teu bloco de código e aqui no final você vai colocar um catch, né? Try catch, e vai abrir e fechar parênteses, tá? E vai abrir as chaves novamente. Aqui nós vamos tratar das exceções, a exceção, beleza? Então, basicamente, essa é a estrutura do try catch, tá? Para a gente tratar de exceções. Como a gente vai mexer com uma conexão ao banco de dados, então a conexão ao banco de dados ele tem uma exceção, né? Eu vou fazer depois daqui, eu vou fazer um outro vídeo, mais uma vez sobre try-catch, tá? Só para a gente ficar bem massificados aí nessa parte. E depois eu vou continuar com nossos projetos Biblioteca MySQL mesmo. A gente ainda tem muita coisa para fazer, a gente tem que fazer um projeto completo lá ainda, tá? E a gente tem muita coisa para fazer, desenvolver outros projetos lá ainda também,
beleza? Tranquilo, mas voltando aqui, então vamos lá. Então aqui a gente faz o seguinte, a gente vai criar a nossa variável de conexão do PDO. Então o que eu faço? Eu vou colocar assim, ó, vou criar uma variável chamada PDO conexão, tá? Essa variável PDO conexão, ela vai receber o seguinte, ela vai receber new, separado, né? New PDO, tá? Aí eu vou abrir e fechar parênteses, tá? Ponto e vírgula no final, e aqui dentro eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar MySQL, tá? MySQL, dois pontos, host, tá? Igual. O host qual é? É o local host, tá bom? Aí, ponto e vírgula, vou separar, né? Aí eu coloco o dbname, tá? O dbname é igual. Aí o dbname é aquele que a gente mostrou lá, né? O banco de dados, que é esse daqui, ó. Ó, 9GBM, que é o nome do banco de dados, beleza? E aí o dbname não no GBM, tá bom? Aí eu separo por uma vírgula, abro parênteses, abre aspas simples novamente, e eu vou colocar usuário, que é o usuário root, abro aspas de novo e vou colocar a senha. Abre aspas e vou colocar a senha. Então com isso acabou. Aqui, pessoal, é o seguinte, você também pode criar aqui as variáveis, né? Tem gente que cria as variáveis aqui, servidor, usuário e senha, e depois só coloca aqui dentro, não é isso? E aí, se você fosse criar, no caso, se você fosse criar as variáveis, por exemplo, você poderia criar assim a variável servidor, um exemplo, né? Você poderia também criar a variável servidor igual, né? Abrir aspas, aí você pegaria tudo isso aqui. Aí nota que a diferença, ó, que numa variável de servidor entraria o localhost e o banco de dados. Porque lá no MySQL, se você for perceber, a gente cria uma para o servidor e aí a gente criaria uma para o dbname, né, por exemplo. Aí a gente ia criar uma por banco de dados. Não era isso? A gente criaria duas. E criaria uma para o usuário, né? Criaria uma para o usuário, botaria bem aqui. Criaria uma para o usuário. E também criaria uma para senha, né? A gente criaria uma variável para senha, né? Era bem assim, né? Faltou o igual aqui. E criaria uma para senha. Tá, aspas duplas mesmo, tá? E assim, aí aqui a gente só ia substituindo aqui dentro, né? Claro que essa daqui, aqui no caso do PDO, essa aqui não existe, tá? Aí você só poderia substituir aqui dentro, tá? Você colocaria a variável, tá? Todinha e separaria por vírgula, só isso, tá? Mas aí eu peguei e eu fiz direto, tá? Eu criei o SPDO conexão, new PDO, eu passo MySQL, host, localhost, né, que é o host, localhost, ponto e vírgula, né? dbname igual, qual é o dbname igual ao nome do GBM, usuário root, tá. Beleza, tranquilo. Aí o que a gente coloca aqui, pessoal? Aqui a gente coloca o PDO, tá? Exception, beleza? Porque ele trata da exceção, né? Exception. E aí eu posso criar uma variável chamada MSG. Esse MSG é a mensagem. É a mensagem que eu quero que ele receba, né? Caso ele dê um erro. Então eu criei uma variável MSG, que é a mensagem, e aí eu coloco assim, ó. Eu coloco um eco, tá? Aí eu coloco assim, por exemplo, coloca assim, ó, não conectado, um exemplo. Não conectado, conexão ao banco falhou, um exemplo. Aqui é bom que ele traz a frase mesmo para a gente na tela, né? A conexão ao banco falhou. Aí eu coloco dois pontos. E aí o que eu faço aqui? Aí aqui no final eu chamo essa variável que eu acabei de criar, essa variável MSG. Foi MSG? Foi. Eu chamo essa variável MSG e aí eu passo para ela, né, um parâmetro, eu passo para ela, eu preparo ela da seguinte maneira, para ela receber, aqui uma função, né, get, para ela receber a mensagem aqui, tá? Get message, ou seja, ele vai trazer a mensagem do erro para ti. Só que como ele vai trazer essa mensagem do erro, uma função, né, abrir e fechar parênteses, ele vai colocar ela onde? Ele vai colocar ela na mensagem, né? Então ele vai trazer a mensagem, ele vai colocar a mensagem aqui, vai trazer na mensagem. Beleza? Então, o que a gente faz aqui? O que a gente faz aqui? A gente faz o seguinte, a gente vai salvar essa conexão, tá? Lembra que eu criei uma pasta, né? Eu criei uma htdocs, aqui no htdocs, eu criei uma pasta chamada projetos PDO, né? E aí eu vou colocar para ela a palavra
O nome do arquivo vai ser conexão.php, beleza? Aqui eu vou atualizar, né? Vamos achar aqui nosso projeto PDO, deixa eu ver onde é que ele está, projeto PDO, bem aqui, ó. Então eu tenho uma conexão, tá? Cliquei nela, não aconteceu nada, ou seja, ela está corretinha, né? Não deu mensagem de erro, então ela está funcionando. Então nossa conexão conectou com o banco de dados, beleza. O que acontece aqui? Eu vou errar aqui a senha de propósito. Vou tirar o 6, né? Vou colocar até 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, a nossa senha está errada. O que vai acontecer aqui? Ó? Vou atualizar. Ó. Ele diz, ó, não conectado, conexão ao banco falhou. Aí ele traz a mensagem de erro todinha aqui para a gente. Ó. Ele traz o erro, né? 1045, traz tudo bonitinho, bem legal, né? Então ele está trazendo isso aqui para a gente agora. Ó. Então está funcionando tudo certinho, beleza? Tranquilo? O que acontece aqui? Essa exceção aqui, pessoal, eu coloquei a mensagem e coloquei uma variável e passei o get message, né, para trazer a mensagem. Mas você também poderia fazer o seguinte: você poderia tirar a variável da mensagem, PDO exception, tiraria aqui, né, a função, tá? E você também poderia fazer isso aqui, ó, não conectado, conexão ao banco falhou, tá? Você poderia deixar só a mensagem, um eco e a mensagem. Então, olha o que aconteceu, ó. Não conectado, conexão ao banco falhou, entendeu? Então, o que aconteceu aí? Então, ele não mostrou, né? Deixa eu só... ele não... Oh, meu Deus do céu. Deixa eu salvar aqui. Peraí. Eita. Então, o que acontece? Ele não mostrou a mensagem. Mas, caso você queira a mensagem, muito simples. É só você criar uma mensagem aqui no final, né? Uma variável, message. E aí, aqui no final, você pode passar para ela, né? Você chama a mensagem, né? Você chama a variável mensagem e passa o get message, né? A função get message, ponto e vírgula, né? E aí você vai ter o código, né? Você vai ter o código do erro que foi dado, tá? Basicamente é isso, beleza? E aí também o que você pode fazer aqui também, pessoal? Eu vou clicar aqui, vou pegar só essa mensagem aqui, né? E aí eu posso também fazer isso aqui, ó. Conectado ao banco, tá? Aqui eu coloco que não conectado, conexão ao banco falhou, e aqui eu coloco conectado ao banco, beleza? Vou colocar a senha correta, salvar. E aí você também tem a opção, né? Conectado ao banco também, porque aqui em cima deu tudo certo, né? Então, ele trata da exceção direitinho. Essa função do try catch aqui, muito legal, né? É uma questão de tratar da exception, né? Tratar da exceção, beleza? Ele dá erro, né? Aqui na questão do código, ele tem que ser... eu não posso ter espaço, né? É isso que ele estava dando erro naquela hora. Ele tem que ser junto, tem que ser PDO exception junto, né? Era isso que a gente estava dando aquela mensagem naquela hora que eu dei espaço. Aí eu só fiz aqui só para mostrar para vocês essa questão do erro, que ele tem que ficar junto, ó. Ficar junto, ele dá certo. Se ele ficar separado, dá errado. Beleza, pessoal? Então, era isso. No próximo vídeo, eu vou trazer mais um exemplo aqui desse try catch aqui, para a gente ver como é que ele funciona direitinho, tá? Mas é isso aí, tá? Dê uma estudadazinha nesse código, muito legalzinho, né? Você faz aí a sua conexão com o banco de dados, usando PDO, tudo certinho, sem problema. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários, né? E a gente fica por aqui e até um próximo vídeo, pessoal. Valeu, fui!